Dimensões Espirituais do Centro Espírita, de Sueli Caldas Schubert. Capítulo 7. O doloroso resgate de Joaquim. Final de reunião mediúnica. Muitas entidades que deixaram o plano físico pelo suicídio foram atendidas. Casos tristes, complexos, vidas que foram cortadas abruptamente, tornando-se mais sofridas ainda no além-túmulo. Eis que uma comunicação diferente acontece. É um dramático depoimento que comove a todos, feito com voz emocionada e veemente. Venho aqui com a permissão dos mentores para lhes falar a respeito do meu trabalho. Faço parte desta equipe que resgata os suicidas, sendo o menor dos aprendizes e o mais necessitado. Eu mesmo escolhi o meu serviço, ninguém o impôs. Por isso, não reparem que eu esteja tão sujo e com as roupas neste estado. É preciso que eu assim permaneça para não me esquecer um momento sequer das minhas dívidas. O meu nome é Joaquim, prossegue, e na minha última existência vivi no Rio de Janeiro, para onde fui com 5 anos, no início da década de 40. Cresci numa favela que começava a se formar numa das encostas dos morros cariocas. Cedo passei a fazer parte de um grupo que se dedicava ao jogo, assaltos e crimes os mais diversos. Nunca tive escrúpulos e agi sempre sob o impulso da minha natureza primitiva. Assim, quando uma moça ainda bem jovem, uma das minhas conquistas, ficou grávida, a minha atitude foi coerente com a minha forma habitual de agir. Desprezada, a jovem em desespero suicidou-se, ingerindo veneno. A sua morte serviu-me apenas para que eu me gabasse de despertar paixões que enlouqueciam as mulheres. 3 anos mais tarde, o fato se repetiu, pois a mulher, sendo casada, sentiu-se descoberta pelo marido num relacionamento que mantínhamos. Jogou-se à frente de um caminhão. Ainda assim, continuei na minha louca vaidade, proclamando nas rodas boêmias que frequentava que as mulheres se matavam por minha causa. Quando a década de 60 se iniciava, após cometer muitos crimes, inclusive assassinatos por contrato, eu mesmo fui vítima de uma tocaia, terminando os meus dias terrenos assassinado com 9 facadas. Quando dei acordo de mim, nas sombras do túmulo e nos horrores das noites que não terminavam, saí à procura do meu assassino, ao qual me liguei qual molusco à pedra. Acuado pela minha sombra constante, este, em breve tempo, terminou os seus dias pelo suicídio. A partir de então, completamente dementado, entreguei-me à miserável tarefa de obsidiar as pessoas para levá-las à morte. Muitos foram os que a ela induzi, direta ou indiretamente, até que um dia, num desses processos de indução em que me comprazia, descobri que a minha vítima era exatamente um dos filhos que gerara numa aventura a que não dera importância. Embora desconhecendo esse filho, a descoberta me provocou violento choque emocional. De repente me vi, a hedionda face do crime e da maldade. Tive asco, horror, revolta, desespero. Queria morrer, me aniquilar para sempre, porém permanecia vivo. E o remorso a me consumir por dentro levava-me a crises de loucura, quando rolava pela lama e nela mergulhava, tentando me esconder do mundo. Finalmente, um dia, uma equipe de resgate visitou as furnas, onde muitos infelizes, como eu, se ocultavam. Fui convidado a segui-los, amparado com carinho e medicado da melhor maneira possível. Desde então, irmãos que me ouvem, ao recuperar as forças, ofereci-me para integrar essa mesma equipe e pedi de joelhos que me deixasse fazer o serviço mais difícil e penoso. O meu trabalho é o de entrar nos túmulos para retirar de lá aqueles suicidas que ainda se encontram presos aos despojos físicos, ou os que jazem nas lamas das furnas e cavernas sem condições de saírem para o instante do socorro espiritual. Por isso trago as mãos enlameadas, as roupas em trapos, os pés ocultos por crostas dessas imundícies. E é preciso que eu fique assim,
até que consiga, de alguma forma, expurgar de mim a lama dos meus crimes. Assim, venho dizer-lhes que este é um trabalho que recebe as bênçãos e atenção direta de Maria, a Mãe Santíssima, em cujo coração encontramos o bálsamo para as nossas dores e um ensejo de redenção para os nossos pecados. Sou feliz por estar agora no caminho da minha redenção. Orem por nós, os réprobos, em resgate doloroso, mas sobretudo pelos que ainda prosseguem, inconscientes na estrada do crime. Calou-se a entidade. O dirigente agradeceu-lhe o relato de forma muito emocionada e conforta-o com palavras de estímulo e carinho. A emoção domina os participantes e a reunião logo depois é encerrada. Os comentários finais denotavam a surpresa geral ante a inesperada revelação feita por Joaquim, de que seu trabalho era o de entrar dentro dos túmulos para ajudar no desligamento daqueles suicidas que se demoravam presos aos despojos. Saímos pensativos, todos nós, tentando imaginar como seria feito isto e como alguém teria coragem suficiente para fazê-lo. 3 semanas transcorreram após aquela noite. Já esquecido o fato, estando na cidade de Votuporanga para a realização de palestras, recebo o livro Chico, de Francisco, que não conhecia. Começo a folheá-lo, lendo um trecho aqui e ali, quando me deparo com o relato de Chico Xavier a respeito de um espírito que cheirava a álcool e que lhe disse o seguinte: 3 semanas transcorreram após aquela noite. Já esquecido o fato, estando na cidade de Votuporanga para a realização de palestras, recebo o livro Chico, de Francisco, que não conhecia. Começo a folheá-lo, lendo um trecho aqui e ali, quando me deparo com o relato de Chico Xavier a respeito de um espírito que cheirava a álcool e que lhe disse o seguinte: quando desencarnam espíritos muito apegados ao corpo e não querem deixá-lo, eu entro no túmulo e tenho que retirá-los à força. Então, para suportar o cheiro de carne humana em decomposição e ter um pouco de coragem, eu tomo os meus goles. Impressionada, releio, recordando-me do nosso querido Joaquim. Mas, ao mesmo tempo, me vem à mente a segunda parte da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec instrui a respeito do controle universal dos espíritos, aquela questão da universalidade dos ensinamentos dos espíritos superiores. Consultando o texto, relembremos o que diz o codificador, abre aspas. São os próprios espíritos que fazem a propagação com auxílio dos inúmeros médiuns que também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados, fecha aspas, e prossegue, abre aspas. Nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação, fecha aspas. Certamente outros médiuns, no exercício da mediunidade, já estão cientes desse tipo de atividade que é realizada nos planos de sofrimentos acerbos, no Vale dos Suicidas. A história de Joaquim, afinal de contas, nos mostra especialmente o quanto é magnânima a justiça divina que permite ao infrator das suas leis redimir-se enquanto auxilia a redenção do próximo. Com certeza, muitos outros Joaquins estão por aí, no anonimato, felizes no seu doloroso processo de resgate. Diante de todos esses comentários, uma pergunta pode surgir. Os espíritos são encaminhados diretamente à comunicação ou há necessidade de alguma preparação prévia? Para que ocorram manifestações de entidades extremamente sofredoras, como suicidas ou os que desencarnaram por overdose, por exemplo, e aquelas que ainda se comprazem no mal, também os vampirizadores, os que se apresentam com formas animalescas, etc., há necessidade de serem tomadas certas precauções de âmbito espiritual para que não ocorram impregnações fluídicas deletérias, o que ocasionaria graves prejuízos para os médiuns e para o grupo. Assim, informa o instrutor Camilo.
Os desencarnados que se vão comunicar são atendidos antes das manifestações, sofrendo envolvimentos psíquicos dos mentores responsáveis, verdadeiros banhos fluídicos de substâncias calmantes, para que, ao contatar a mente dos médiuns, já estejam, abre aspas, amaciados, fecha aspas, permitindo que esses médiuns tenham bom controle da situação, ao mesmo tempo que facilita as abordagens dos doutrinadores. Caso os desencarnados, sofredores ou cruéis não sofressem esses, abre aspas, amaciamentos, fecha aspas, se comunicassem como se encontram no além, a tendência seria o adoecimento físico dos médiuns, ou o seu desarranjo psíquico, de difícil erradicação, considerando-se que isso seria passível de ocorrer em virtude das condições morais dos médiuns. Em geral, que encontram dificuldade em se ajustar aos princípios de renovação de si mesmos, mantendo imensa fragilidade espiritual que os predisporia à assimilação de fluidos compatíveis com seu estágio de evolução. Ainda quando se manifestem desencarnados demonstrando grosseria no trato, violência nos gestos ou maldade nas falas, tudo já foi devidamente controlado pelos benfeitores, deixando vazar somente aquilo que sabem estar os médiuns com possibilidade de dominar. A parte final da explicação de Camilo leva-nos a perceber um ângulo que temos abordado há muito tempo, ou seja, os mentores programam os trabalhos de acordo com a qualificação da equipe encarnada. Infere-se, pois, que não é o grupo que decide a abrangência da reunião, e sim a espiritualidade que irá encaminhar tarefas conforme as condições e disponibilidade de seus integrantes. Tal a razão de Allan Kardec ter lecionado ser um grupo, abre aspas, um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são resultantes das de seus membros, fecha aspas, o Livro dos Médiuns, item 331. Portanto, se os encarnados pouco oferecem, se não estão suficientemente preparados, assíduos, dispostos e, sobretudo, se não estão realizando a própria transformação moral, a espiritualidade pouco poderá programar. Ao contrário, se a equipe corresponde às expectativas dos mentores, a programação é rica em resultados e aprendizado e todos se beneficiam com os trabalhos. E dizer que com a nossa invigilância podemos prejudicar num relance toda essa estrutura, isto acontece quando comparecemos despreparados para a reunião, trazendo vibrações negativas, desequilibrantes, quando trazemos o pensamento vicioso e contaminamos o recinto cuidadosamente preparado. Nesta hora, os tarefeiros da espiritualidade usam recursos de emergência, isolando o faltoso, para que a maioria não seja prejudicada. Em caso mais grave, porém, poderá ocorrer um desequilíbrio nos circuitos vibratórios que defendem a sessão, o que possibilitará a entrada de espíritos perturbadores e consequente prejuízo para os trabalhos e os participantes. Como vemos, integrar uma equipe mediúnica é um encargo de grande responsabilidade. Importa considerar que somente as reuniões mediúnicas sérias merecerão dos benfeitores espirituais todo esse cuidadoso preparo mencionado. Se os encarnados corresponderem, o grupo mediúnico crescerá em produtividade sob a chancela de espíritos bondosos. Em caso oposto, a reunião nada produzirá de positivo, tornando-se presa fácil para os espíritos